Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, em primeiro lugar também desejar a todos um regresso à atividade política em pleno em prol da cidade de Lisboa e precisamente regressar e retomar a atividade frisando um aspecto que também já foi objeto de uma intervenção na sessão de hoje e que reveste a maior importância para o futuro da cidade. Regressamos à atividade, mas regressamos também com a vontade de retomar e aprofundar um tema que é estruturante para a cidade de Lisboa e até me atrevo a dizer, para além de ser estruturante para a cidade e para a área metropolitana de Lisboa, é também estruturado para o país, tendo em conta o peso e o contributo que a área metropolitana de Lisboa pode representar ao nível das políticas de mobilidade e transportes sustentáveis que o país precisa de enfrentar. Não se trata apenas de uma questão circunscrita ao Departamento da Mobilidade e dos Transportes, na realidade é uma dimensão que envolve uma preocupação ambiental, que tem impacto social no rendimento das famílias, que tem um impacto na economia, na sua capacidade de se tornar menos dependente combustíveis fósseis e que também, sem dúvida alguma, tem um impacto naquilo que é a sustentabilidade e a salvaguarda do futuro da humanidade e do futuro do planeta, aspecto que muitas vezes é colocado em segunda linha. Parecem, por vezes, questões menores ou excentricidades de quem é tremendista na forma como aborda os problemas, mas, verdadeiramente, a discussão hoje é, de facto, sobre a sobrevivência da nossa permanência no planeta Terra e, ainda que possa parecer pouco humilde da perspectiva da cidade de Lisboa, dizer que procura também ajudar à redução do impacto das alterações climáticas e do impacto que temos sofrido, eu acho que é uma forma incontornável de abordarmos este tema de futuro e devemos ter a coragem de dizer que aquilo que hoje discutimos não é apenas a capacidade de chegar mais depressa e mais barato a casa no quadro da mobilidade de uma área metropolitana, é também a salvaguarda e o futuro do planeta. E por isso é também, e começava também por esta nota, de saudar a adesão do MPT aos temas e precisamente aos tópicos que foram colocados na agenda e que têm vindo a ser colocados na agenda ao longo dos últimos anos e que esta mesma Assembleia Municipal teve a oportunidade de encarar como prioritário quando promoveu debates temáticos sobre esta discussão que ajudaram muito a fixação deste tema e eu acho que é importante que a Assembleia também reivindique os seus pergaminhos e a forma como influenciou e deve continuar a influenciar e o debate. E por isso, como eu dizia há bocadinho, o ponto de partida às vezes pode parecer remoto, às vezes pode parecer até tremendista. O recentemente partido e saudoso Stephen Hawking dizia que já enquanto espécie os seres humanos já começam a pensar como é que vão sobreviver e para sobreviver se calhar temos que estar em mais do que um planeta porque este vamos dar cabo dele muito rapidamente. Eu acho que muito mais do que pensar em investir em colonizar outros planetas, se calhar devíamos gastar os mesmos recursos a tentar preservar este que temos e salvaguardar aquelas que são soluções políticas muito mais simples e ao nosso alcance. E ainda hoje o Secretário-Geral das Nações Unidas voltava a sublinhar o combate às alterações climáticas como absolutamente fundamental para uma estratégia sustentável para o planeta. E neste contexto, o contributo do transporte individual movido a combustíveis fósseis é absolutamente devastador no impacto que tem nas emissões de CO2. E, portanto, a redução e o cumprimento das metas que colocámos no Acordo de Paris, portanto, as metas que o país colocou em Paris como prioritárias têm que ter, de facto, estratégias de implementação e eu penso que é isso que hoje nos deve abrir a porta a esta discussão e uma discussão, mais uma vez, que deve estar assente em factos científicos e aquilo que a ciência nos oferece, que são informação, conhecimento e não alternativas marteladas e falsificadas, como aquelas a que, infelizmente, entre nós há bem pouco tempo tivemos a oportunidade de assistir numa conferência que tenta descredibilizar as alterações climáticas e a ciência a ela associada e que, portanto, também aqui a partir de Lisboa e na Assembleia Municipal devemos denunciar com toda a clareza. Mas dito isto, enfim, estou a fazer um introito excessivamente longo para aquilo que gostaria de falar e que se foca em dois aspectos. Aquilo que temos feito e aquilo que temos que continuar a fazer. Porque aquilo que temos feito em Lisboa assenta precisamente nestas prioridades e aquilo que está expresso no programa do Governo para a cidade há muito tempo tem identificado como prioritário um investimento e uma opção diferente em sede de transporte e em sede de mobilidade sustentável. E que tem, como eu dizia, não apenas impacto ambiental, mas também impacto ao nível de políticas públicas de mobilidade e transportes. E começava precisamente por uma opção estratégica que a cidade e o país tomou no que diz respeito aos seus transportes públicos e que foi a opção relativa à Carris. E a opção relativa à Carris não deve ser desvalorizada, deve ser, de facto, enfatizada em cada momento que temos, porque demonstra que é possível ter uma gestão pública do sistema de transportes públicos, uma gestão que oferece vantagens aos cidadãos e uma gestão que é sustentável da perspectiva da operação e da perspectiva daquilo que são o funcionamento destas opções de gestão operacional. Porque vejamos, a opção do governo anterior era concessionar ou privatizar as operações da Carris. E, obviamente, isso teria impactos devastadores na qualidade do serviço, teria impactos devastadores no acesso dos cidadãos a respostas sustentáveis e teria, obviamente, também um impacto muito significativo no desonerar de responsabilidade, como se não fosse nada com as entidades públicas a oferecer respostas de mobilidade para o conjunto da área metropolitana. Ora, elas são uma responsabilidade de todos e por isso é que a passagem da Carris para a esfera da Câmara Municipal permitiu ter estratégia, investimento e depois resultados que confirmam esta estratégia e este investimento
investimento. Olhemos para os passos. Hoje temos uma oferta para estudantes, para séniores e para aqueles que são menores de 12 anos, incomparável com a realidade anterior. Dirão alguns receosos do custo. Bom, mas isto não é sustentável. Não, antes pelo contrário. Isto é sustentável porque isto significa que temos mais pessoas hoje a aderir precisamente a estas ofertas e, apesar de haver descontos, estes descontos trouxeram mais utentes para o sistema que contribuem com a sua aquisição dos passos para tornar o sistema sustentável. Isto permitiu também mais investimento. E mais investimento na aquisição de autocarros, mais investimento na contratação de motoristas e mais investimento na diversificação, quer de redes de elétricos, quer das redes de bairros, que todos nós, e agora aqui coloco o chapéu de Presidente de Junta de Freguesia, todos nós agradecemos porque são, de facto, uma resposta local para problemas de mobilidade dentro de cada território, de cada freguesia, que há muito delas carecia. Há quantos anos não víamos novas carreiras a ser abertas na cidade de Lisboa e quantas é que já temos a funcionar? 5 nas carreiras de bairro e 2 renovadas nas redes de elétricos e mais ainda a caminho. Portanto, não se trata de uma uma miragem de opções, é uma miríade de políticas, mas não uma miragem de políticas, ela de facto oferece resultados concretos. E esses resultados concretos significam mais passageiros, mais 1,5 milhões de passageiros transportados no ano em que a Carris esteve na esfera municipal. Mas sustentabilidade não é só política de transportes neste domínio. Também a oferta que se construiu a nível da mobilidade ciclável, muitas vezes desvalorizada, muitas vezes ridicularizada, muitas vezes menorizada como uma coisa menor, está hoje a dar os seus frutos. Estamos a concluir a rede das ciclovias, temos um maior número de pessoas a utilizar os seus veículos cicláveis individuais para fazer os seus trajetos para casa e para as escolas e temos uma utilização muito clara da oferta das giras, de uma resposta de mobilidade que a cidade de Lisboa colocou em cima da mesa de forma pioneira e que, no seu primeiro ano de existência também, já registrou 660 mil viagens, 15.075 passos de natureza anual e está hoje munida com 74 estações e 706 bicicletas e com uma voragem para crescer e para corresponder àquilo que é uma procura muito clara da parte de quem nos visita e da parte de quem reside na cidade. Mais recentemente ainda, o cartão escolar, acoplando a dimensão do transporte com o acesso à escola, de forma a garantir que, pelo menos para já no primeiro ciclo, os alunos têm garantido gratuitamente e de forma simples e desburocratizada o acesso ao transporte público. E para além disto, podíamos referir outras coisas da estratégia da cidade para estas matérias, desde as zonas 30 à regulação de circulação e ao tipo de transportes e tipo de viaturas que devem circular no centro da cidade. Mas queria falar-vos do futuro e o tempo já escasseia e o futuro, de facto, é aquilo que é fundamental nos próximos tempos e em que a Assembleia Municipal deve encarar com toda a determinação o abraçar desta política pública para toda a área metropolitana. Temos 370 mil veículos a entrar todos os dias na cidade de Lisboa. Isto, pura e simplesmente, não é sustentável. Não é ambientalmente sustentável e não é sustentável para as famílias que têm que pagar um preço incomportável para os seus orçamentos para terem que chegar ao seu local de trabalho, ou ao seu local de estudo, ou ao seu local de visita da cidade de Lisboa para ver os seus familiares. E, precisamente, e ao contrário, desmentindo aqui um pouco algo que foi dito há pouco, os estudos realizados na preparação destas propostas políticas na área metropolitana provam precisamente o inverso do que foi afirmado há pouco pelo Sr. Deputado do MPT. De facto, o custo faz a diferença. E, de facto, muitos cidadãos não optam pelo passe intermodal precisamente porque o custo não é sustentável. Não só não é sustentável ao nível do financiamento e de quanto é que é preciso pagar, vou terminar, Sra. Presidente, mas também não é sustentável deixarmos 900 mil pessoas fora da coroa que é servida pelos passos intermodais na área metropolitana e, por isso, este pontapé de saída, e eu, de facto, geri mal o tempo, havia mais coisas para dizer, terei a oportunidade de responder a algumas perguntas, seguramente, na intervenção, mas, acima de tudo, o pontapé de saída que a Câmara Municipal, em conjunto com a Assembleia Municipal, pode dar a todo o país na discussão de um tema estruturante para a cidade e para o conjunto do território, é, de facto, de saudar e um bom arranque para a época de discussão pública e para a discussão política neste ano civil. Muito obrigado.